Em circunstâncias normais, é perfeitamente possível você ter uma convivência tranquila entre os seus valores e os seus interesses comerciais. Você pode perfeitamente ter bom comércio com países que não compartilham dos seus valores, né? Desde que você tenha uma identidade própria e dignidade para dizer, olha, a partir de um certo momento eu não vou sacrificar os meus valores em nome de interesses comerciais. Isso, infelizmente, não é o que acontece no Brasil. As pessoas estão loucas, estão ansiosas para sacrificar os seus valores, que na verdade já nem têm, né, em nome de relações com a China, né? Mas hoje, no mundo, nós estamos diante de uma situação especial. Nós estamos diante de uma situação de uma guerra da Ucrânia, né, a invasão da Rússia contra a Ucrânia, o que pode ser o prenúncio de um avanço totalitário mundial, né? Essa situação é diferente. Nessa situação, países como a Alemanha, por exemplo, estão vendo que precisam sacrificar um pouco, sim, dos seus interesses econômicos para preservar sua liberdade, sua soberania, sua dignidade, né? Então, fazer algum sacrifício, deixando de importar gás da Rússia, por exemplo, né, para não premiar um país expansionista, agressor, um país totalitário que quer expandir esse totalitarismo junto com os aliados chineses pelo resto do mundo. Então, alguns países hoje têm essa dignidade. É importante que os países tenham esse tipo de dignidade e pagar um preço. Quando se fala de pagar um preço pela liberdade, às vezes esse preço vem na forma de interesses econômicos. Então, vamos pegar o exemplo de Churchill na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, né? Ali, diante do dilema de fazer a paz com a Alemanha ou entrar em guerra com a Alemanha, né, Churchill preferiu a guerra, portanto, a dignidade, a defesa da soberania e dos valores, né, da nação inglesa, da nação britânica, naquele momento. Os interesses comerciais, econômicos, teriam ditado o interesse em fazer a paz com a Alemanha, deixar a Alemanha tomar conta de toda a Europa continental, tomar conta da maior parte do mundo, né, a Alemanha nazista, mas a Inglaterra ficar com o seu império colonial, né, tranquila, digamos assim, desse ponto de vista, né. Por sorte de todos nós, Churchill não tomou essa decisão e colocou valores acima de interesses econômicos. Não estaríamos hoje todos vivendo num mundo muito pior, num mundo dominado pelo nazifascismo. Então tem momentos em que tem coisas mais importantes do que os interesses comerciais. É muito melhor o Brasil se aproximar e conviver com os países ocidentais democráticos, porque nós somos um país ocidental com vocação democrática, né? E outros países não ocidentais, mas também democráticos, como o Japão e a Índia, por exemplo. O nosso mundo é o mundo ocidental, né, da democracia, da economia de mercado, da civilização de origem cristã. Esse é o nosso mundo. Esses países hoje, em grande parte, estão dominados por uma ideologia globalista, isso é verdade. Mas o que nós precisamos é estar dentro desse mundo e favorecer o crescimento e a retomada desses países por uma corrente de ideias saudável e não pelo globalismo. Já com os totalitários não temos chance nenhuma, são países que não têm nada a ver conosco do ponto de vista civilizacional, nem espiritual, nem nenhum outro, né, e que querem implementar uma agenda totalitária no mundo todo, então não tem nada a ganhar aí. Existe uma total parceria entre o globalismo ocidental e a China, né? Existe um eixo Pequim-Davos, como nós podemos dizer. O globalismo ocidental e a China, ou seja, o poder do Partido Comunista Chinês, são dois dos principais subsistemas do grande sistema globalista. Eles são diferentes, mas eles atuam, em muitos casos, de maneira convergente. É raríssimo você ver, quase nunca, não me lembro de um exemplo onde haja alguma iniciativa dos globalistas ocidentais que seja ruim para a China ou uma iniciativa da China que seja ruim para os globalistas ocidentais. Eles vão avançando, né, cada um pelo seu lado, mas de maneira certamente convergente, né, destruindo liberdade, destruindo os valores ocidentais, destruindo os valores da civilização cristã, destruindo o sentido de nação no Ocidente, destruindo os próprios interesses econômicos e a independência e o poder econômico do Ocidente, né, e, sobretudo, o poder espiritual do Ocidente. Existe muito pouca possibilidade de um conflito direto entre globalistas ocidentais e o Partido Comunista Chinês. Ou seja, a ruptura do eixo Davos-Pequim é muito difícil. Veja, por exemplo, a maneira como Xi Jinping foi recebido no Fórum de Davos no início de 2017. Ele fez um discurso
com base enfim, nos dogmas aí do clima, do politicamente correto, com base nos dogmas do multilateralismo, e foi muito bem recebido. Muito mais do que o presidente Trump, que representava o Ocidente numa vertente conservadora, nacionalista, um verdadeiro Ocidente. Então Davos gosta mesmo de totalitarismo, desde que esse totalitarismo convirja com os seus dogmas. A possibilidade é de que os países ocidentais sejam retomados por regimes conservadores, regimes autênticos. Ou seja, somente aí pode surgir, digamos, não um conflito armado, esperamos que não, né, mas somente se os líderes ocidentais se persuadirem de que estão perdendo o seu mundo, não estão perdendo, não é uma questão de poder partidário, é uma questão do mundo onde nós crescemos e vivemos, o mundo da liberdade, da economia de mercado, dos nossos valores, da nossa maneira de viver. Tudo isso está desaparecendo por causa do globalismo em aliança com o Partido Comunista Chinês. Então, agora com a guerra da Ucrânia, alguns líderes com simpatia, em princípio, pelo globalismo, estão se dando conta de que o globalismo, na verdade, enfraqueceu o Ocidente e colocou o Ocidente à mercê dos regimes totalitários da Rússia e da China. Então, talvez aí nós tenhamos um renascimento do Ocidente e um Ocidente que finca o pé e enfrenta o poder dos totalitários. E aí, pessoal, tudo bem aí? Então, esse aqui é o canal de Logopolítica, onde nós discutimos os grandes temas de hoje, do Brasil e do mundo, numa perspectiva de preservar a nossa liberdade de pensamento, acima de tudo. Então, se você quer receber mais vídeos como esse, se inscreva no canal, ative as notificações, porque nós vamos ter sempre novidades aqui. Abraços.